Olá, tudo bem? O ano de 2022 também foi desafiador quando o assunto é a Covid-19. O número de casos registrados de pessoas com a doença subiu em janeiro, depois das festas de final de ano, e o aumento da circulação de pessoas. No começo de junho, um novo pico e, segundo os especialistas, a flexibilização dos cuidados, o abandono do uso da máscara e também a baixa aderência à terceira dose da vacina fizeram com que os casos aumentassem. Bom, já estamos com a quarta dose da vacina disponível para a população, mas o país ainda não vacinou toda a população elegível para a terceira dose. O vacinômetro do Ministério da Saúde revelou no último dia 22 de agosto que 178,9 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina. Quando o assunto é a segunda dose, foram 160 milhões. E a terceira dose foi tomada por apenas 105,7 milhões. Quando o assunto é a quarta dose, 19,9 milhões já tomaram. Por que parte da população está deixando as doses de reforço de lado? Por que essas doses de imunizante no prazo recomendado pelo Ministério da Saúde são fundamentais quando a gente pensa no controle da pandemia? Para conversar com a gente sobre esse assunto e sobre o momento atual da pandemia, eu vou conversar com o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e também com a doutora Isabela Balalai, que é pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Essa live é uma produção do Estadão Blue Studio com o patrocínio da AstraZeneca. Sejam muito bem-vindos. Doutor Renato, queria começar com uma pergunta sobre esse esquema vacinal, né? Previa 2 doses para a maioria das vacinas contra a Covid, a gente agora está indo para a vacinação com a quarta dose, já tem até imunossuprimidos tomando a quinta dose, né? Por que houve essa ampliação na quantidade de reforços necessários contra a Covid pelo Ministério da Saúde? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rita. Prazer estar aqui com você. Olá, Isabela, todos que nos acompanham. Nós tivemos uma grande mudança no perfil da doença da Covid-19, Rita, com a chegada da Ômicron no final do ano passado. Aquilo que nos parecia um cenário de maior tranquilidade, com as vacinas bloqueando a maior parte dos casos, evitando inclusive infecções, a Ômicron conseguiu transformar esse cenário porque foi uma variante que acumulou muitas mutações, infectou virtualmente a quase todos, né? Se espalhou numa velocidade pelo mundo nunca vista de uma doença viral, e a despeito dos indivíduos estarem vacinados, elas continuam se propagando da mesma maneira, fazendo com que nós aqui no Brasil tivéssemos, inclusive, a maior onda da doença. E o que nós aprendemos? Que as vacinas continuaram funcionando muito bem na prevenção da forma grave da doença. Porém, 2 doses se tornaram insuficientes para proteger contra as formas leves, né? Para proteger contra a Covid, doença clínica com manifestações como tosse, falta de ar. Hoje, considera-se o calendário da vacinação completo aqueles que têm 3 doses. Para todos acima de 12 anos, hoje a recomendação é de 3 doses. Em breve, nós vamos recomendar até para as crianças a partir de 5 a terceira dose. E as mesmas vacinas, a partir de 6 meses, já devem sair no seu licenciamento com 3 doses. A terceira dose não se trata de um reforço, não, Rita. A terceira dose é parte do esquema primário. E isso eu acho que precisa ser melhor comunicado com a população. Senão fica aquela impressão de que é um reforço, é dispensável. A terceira dose é fundamental para garantir a proteção daqueles indivíduos que estão vacinados. E quando se fala em imunocomprometidos e mais idosos, até a quarta ou quinta dose. Mas a população em geral, no mínimo, 3 doses todos nós devemos ter. Tem essa coisa da comunicação, né? Quando você fala a primeira de reforço, a segunda de reforço, a palavra reforço tem esse contexto, né? Mas a gente tem que pensar que a partir do momento que o Ministério está oferecendo essa vacina, ela tem que ser tomada, né? Doutora Isabela, queria te trazer aqui para a conversa, seja bem-vinda. Eu queria falar sobre essa mudança da percepção que a gente tem, né? Quando o vírus surgiu e a ciência começou a pesquisá-lo, a gente, né, sabia pouco e foi aprendendo nesse meio tempo, né? Então, assim, mudou o nosso conhecimento sobre a doença e também mudou-se o vírus, né? É importante que a população saiba que isso é possível e que isso acontece, né? Olá, Rita. Olá, Renato, todos que estão nos ouvindo. Então, muita coisa mudou, né? Desde o primeiro caso anunciado na China até hoje, em que a gente tem um cenário muitíssimo melhor. Então, estava ouvindo o Renato, essa questão aí
dessa onda da Ômicron, que foi uma das maiores ondas que a gente teve, mas sem o número de mortes, né, proporcional que tínhamos antes, sem dúvida nenhuma, é resultado da vacina. Então, acho que a primeira coisa, o que mudou, principalmente aí do cenário inicial ao cenário atual? Hoje, a gente consegue conviver melhor com a Covid-19, temos enfim, um número de casos graves infinitamente menor do que tínhamos antes. Aliás, tem um número interessante, um estudo matemático, mostrando que a vacinação evitou, aqui no Brasil, pelo menos 700 mil mortes. Isso quer dizer, Rita, se a gente não tivesse vacinado, teríamos aí quase 1,5 milhão de óbitos no Brasil. E conhecer melhor, a gente tinha toda a dúvida sobre tratamento. Hoje, a gente sabe que o tratamento para o quadro leve, moderado, ele é um tratamento de apoio, né? Já sabemos que as medicações que foram anunciadas não funcionam, não ajudam nada. E para o tratamento das pessoas graves, hoje a gente tem um aprendizado ao longo dessa pandemia e uma letalidade menor, apesar de ainda sabermos que é uma doença com uma letalidade, não vou dizer que muito alta, a gente tem doenças com uma letalidade muito maior, mas com o número de pessoas doentes, a gente tem aí números, né, um número maior proporcional de mortes, como a gente viu. Doutor Renato, por que as pessoas deixam essa terceira dose de lado, né? Eu sei que cada um é cada um, mas o senhor é médico, escuta muitas pessoas, né? Está nesses grupos de discussões médicas. Por que as pessoas acham que tomaram 2 doses e está ok? E qual é o risco disso, né? Esses picos da doença que a gente teve, eles têm relação com essa não adesão ao esquema vacinal completo? Olha, Rita, são vários os motivos que fazem as pessoas não completarem o seu esquema vacinal, né? Esse é um fenômeno que nós chamamos de taxas de abandono. Pessoas, vamos dizer, vacinas que são dadas em 3 doses, ou em 4 doses, ou em 2 doses. As pessoas, uma parcela da população que compareceu na primeira dose deixa de comparecer na segunda, e uma outra parcela deixa de comparecer na terceira, por esquecimento, porque teve reação com a primeira, a segunda dose e não quer ter dor de novo, ter febre local, pelo controle da própria doença, né, pela percepção de risco hoje menor. A Isabela colocou muito bem, porque as pessoas hoje, comparado com a era pré-vacinal, quem adquiria Covid tinha muito mais receio, as taxas de hospitalização e de morte eram muito maiores. Então, hoje é uma doença que vem se tornando, pelo menos no imaginário popular, uma doença mais branda do que era no passado. Isso também traz um relaxamento nessa percepção de risco e na busca pela prevenção. Então, quando você soma essa percepção baixa de risco, indivíduos que já tiveram reação, com esquecimento e com certo controle já da doença, mesmo das medidas de distanciamento que vêm sendo abandonadas, a percepção das pessoas é que essas vacinas são dispensáveis, eu posso adiar, isso causa realmente uma defasagem. E aí que tem o risco, né? Você tem toda a razão. A mudança que o coronavírus teve para uma cepa hoje que não garante uma proteção com essas vacinas com 2 doses, é um risco muito grande. Então, nós estamos muito bem com 2 doses, os números que você deu no começo da nossa conversa são excelentes para 2 doses, praticamente quase 85% da população elegível para tomar a vacina recebeu ao menos 2 doses, mas quando a gente olha para a terceira dose, nós estamos com um pouco mais de 55% da população. Ou seja, nós não temos uma população com 3 doses adequadamente ou de boas coberturas vacinais no país, o que coloca em risco realmente esses indivíduos ainda não completamente vacinados, entenda-se aqueles com 3 doses, de adoecimento de formas graves. É uma doença hoje evitável, né, Rita? Então, a gente precisa incentivar. A terceira dose, eu repito, ela não é um reforço dispensável, ela é parte do esquema necessário de proteção para todos. Doutora Isabela, a senhora acredita que a vacinação contra o coronavírus ela pode, daqui a um tempo, entrar naquele calendário anual de vacinação, como a gente tem com a gripe, por exemplo? Então, Rita, essa é uma pergunta de 1 milhão, uma resposta de $1 milhão, né? A gente há muito tempo vem buscando entender o que vai ser no futuro,
a gente entende que o coronavírus, né, a Covid-19, não vai desaparecer tão cedo, e o que a gente vem assistindo gradativamente é cada vez mais um cenário menos perigoso. Mas eu gosto de dizer, Rita, completando aqui o que o Renato muito bem falou, é verdade que hoje não é uma doença grave, mas mesmo pessoas com doença leve e moderada podem apresentar o que a gente chama, que também é um aprendizado, a Covid longa. Inclusive crianças que tiveram um sintoma muito leve. Então, de maneira nenhuma, é uma doença boa de ter. Agora, o que a gente vai ter para o ano que vem? Né? O ano que vem vamos ter vacinação, como a gente faz para a influenza, né? Sempre na mesma época do ano. Vai depender de novas variantes, que podem mudar completamente o cenário, e para nós aqui, principalmente no Hemisfério Sul, entender exatamente essa sazonalidade. Assim como a influenza, a Covid, né, o coronavírus, o SARS-CoV, a Ômicron e suas variantes, circulam durante todo o ano. E a gente vê, sim, picos, mas não está exatamente caracterizado quantos picos por ano, de quanto em quanto tempo a gente vai precisar vacinar. Isso vai depender de que vacinas teremos em relação às variantes que estarão circulando lá na frente. Então, como o Renato disse, a dose a mais, né, a terceira dose, que é o mínimo que toda pessoa deve ter, a eficácia diminui dependendo da variante que chega. E aí, Rita, o futuro é juntar tudo isso com novas vacinas, né? Vacinas que sejam mais eficazes, que tenham um desenho que permita uma eficácia maior em relação a possíveis novas variantes. O que a gente gostaria é que, como a influenza, a vacina contra a Covid também pudesse ser atualizada de tempos em tempos. Então, ainda não sabemos o que será em 2023, mas muito provavelmente começaremos a fazer uma vacinação rotineira em breve. Doutor Renato, queria também passar essa pergunta para você, né? Porque eu acho que essa questão está sobre a mesa, vocês devem fazer essas discussões tanto na SBP quanto na SBIM, né? Qual vai ser a periodicidade, dessa vacina? O que o senhor acha? Que daqui a um tempo a gente vai ter essa necessidade de vacinar anualmente, como a gente faz da gripe? Como é que o senhor vê isso? Olha, Rita, o conhecimento do vírus influenza, o vírus da gripe, ele é muito mais longevo, né? A gente já acompanha as mutações aí que o vírus vem sofrendo, e hoje a gente consegue não só ter uma previsibilidade de que vírus vai circular no inverno do ano que vem, então a gente consegue hoje, com uma vigilância que a gente faz das mutações que o vírus sofre, prever, antecipar o que vai acontecer com aquele no hemisfério norte e hemisfério sul dos dois invernos, e ter tempo suficiente para desenhar uma vacina que os laboratórios possam produzir e ser aplicadas antes do inverno. Então, essa previsibilidade do influenza associada à sua característica sazonalidade, ou seja, ele circula basicamente no inverno nos dois hemisférios, nos faz hoje com uma boa margem de acerto, na verdade, pressupor qual deve ser uma composição de vacina ideal para cada temporada. Infelizmente, nós não temos ainda nenhum desses dois aspectos com coronavírus. A sazonalidade definida, nós não sabemos quando vai ser o pico da doença, muito menos conseguir antever qual vai ser a variante do coronavírus que vai estar circulando. Então, eu creio que estamos longe ainda de ter vacinas que a gente possa dizer em que período, com que frequência. Mas uma coisa, ao meu ver, me parece um ponto que deve ser levado em consideração, que é talvez a revacinação periódica, quando ela ocorrer, em grupos especiais. Eu não acredito que nós continuaremos vacinando a população mundial inteira. Eu acho que a doença tende a ter um caráter mais sazonal, na sua forma mais endêmica, ela tende a ser uma doença especialmente grave entre aqueles indivíduos de grupos mais vulneráveis. E talvez lá na frente a gente faça a vacinação periódica, sim, mas em grupos como a gente faz de gripe, né? O Ministério da Saúde hoje disponibiliza a vacina de gripe
para idosos, para grávidas, para imunocomprometidos, para crianças, talvez as vacinas Covid também adquiram um caráter de vacinação para grupos especiais. E é claro que os grupos da população em geral também podem ir lá se vacinar em clínicas privadas, mas talvez como estratégia de saúde pública ela acabe sendo limitada aos grupos mais vulneráveis. Mas são ainda, todas essas afirmações são especulações, obviamente, isso não há como a gente garantir que será dessa forma ou não, mas a maioria dos especialistas entendem que esse vírus tende a adquirir com o tempo uma sazonalidade, uma previsibilidade, e os grupos mais vulneráveis devem receber reforços com mais frequência, sem dúvida. O doutor Renato trouxe um ponto, agora me lembrou dessa vacinação, já é possível, né, se vacinar em clínicas privadas, né? Ao contrário do início da vacinação, a gente tinha a vacina só no sistema público, né? As farmas vendem só para o sistema público, ainda mais num caso de emergência global, como a gente teve, né? Mas agora a gente tem o imunizante também contra a Covid no sistema privado de saúde. Qual que é o impacto disso? E para o ano que vem, sei lá, não sabemos se o governo vai fornecer vacina para toda a população, ou vai escolher grupos específicos, né? Qual que é o benefício de se ter isso nas clínicas privadas, de poder acessar essa vacina de outras formas? Um comentário dessa questão, acho que lembrando que a vacinação em clínicas privadas, praticamente o Brasil é o único no momento que oferece, né? Praticamente todos os países só utilizam a vacinação em rede pública. E na rede privada, eu acredito que haverá algum espaço, talvez, no futuro, se houverem vacinas diferentes, né? Se houver vacinas, por exemplo, mais atualizadas que ainda o Ministério não comprou, ou o Ministério restringir o uso para populações de risco e populações com menos risco podem se beneficiar, como é o caso da vacina de influenza. Mas hoje, eu acho que a vacina disponível na rede privada é exatamente a mesma que tem na rede pública, e não acredito que tenhamos hoje algum impacto, né, nessa utilização das vacinas no mercado privado. A preferência ainda continua sendo o protagonismo aí dos programas públicos em ofertar essas doses. Não, fazendo só uma comparação com a vacinação da gripe, eu estou aqui pensando se de repente as empresas não teriam interesse de fazer como elas fazem as campanhas, às vezes, dentro da empresa, né? Doutor Renato, a senhora acredita que daqui a um tempo pode acontecer, do mesmo jeito que as empresas fazem, né, para diminuir o absenteísmo, né? Um investimento ali na saúde do funcionário, podem fazer, de repente, campanhas para vacinar de gripe e Covid? Hoje não há espaço para isso, né, Rita, como a gente está comentando, mas no futuro, se o Ministério da Saúde, os programas públicos de todo mundo entenderem que a vacinação deve ser realizada só para grupos prioritários, como a da gripe, é claro que indivíduos fora desses grupos prioritários elegíveis para programas públicos podem se beneficiar em empresas, em escolas, exatamente como a gente faz com a campanha de gripe. Hoje não é esse cenário, né? Como a Isabela comentou, hoje o protagonismo é do Ministério da Saúde, e os programas de vacinação são bem apoiados e oferecidos para toda a população brasileira. Mas, eventualmente, no futuro, quando entendermos que a vacina ou que a doença já está endêmica, o seu comportamento sazonal, as vacinas oferecidas para parte da população, que não está contemplado no Ministério, pelo Programa Nacional de Imunizações, pode sim, a exemplo da gripe, ser vacinado em clínicas privadas, em empresas, é um cenário possível sim para o futuro. Como é que está a situação da pandemia no mundo e também da adesão a esse esquema completo vacinal? Temos terceira dose sendo oferecida em outros países, quarta dose? Como é que está no Brasil nesse quesito de oferecimento de vacinas comparado com os outros países do mundo? Quem quer responder? Posso responder. A gente tem acompanhado a maioria dos países europeus e que tem coberturas vacinais semelhantes às nossas, né, com quase 90% da população com 2 doses, e com a terceira dose algo perto de 2/3 da população, algo entre 50% e 70%. Estados Unidos tem menos que isso, Israel tem uma cobertura elevada, a Austrália também, e alguns países se destacam, infelizmente, por baixas coberturas vacinais, como os países da África, da América Central, que realmente têm índices muito baixos de vacinação. E tem dados convincentes hoje mostrando, Rita, quando você olha para a expectativa de casos, de hospitalizações e mortes em países de aporte econômico semelhantes. Tem um estudo que compara Canadá com os Estados Unidos. Canadá tem 80% de cobertura, Estados Unidos tem 60%.
Então, o excesso de mortes que tem, de número de casos, de hospitalização e mortes, é muito maior nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para as ondas, né, quando os países enfrentaram, especialmente a onda da Omicron neste ano, né, os países que tiveram menores taxas de mortalidade, por mortes por milhão, no caso, de habitantes, são justamente aqueles que tiveram menores coberturas vacinais. Então, está muito atrelado, sim, à vacinação, essa resposta e a quantidade de casos de formas graves. Então, se há algo que é indiscutível hoje na literatura e nos dados, é isso que apontam que as vacinas são capazes. Se elas já não são tão boas para a prevenção de formas leves da Covid-19, elas continuam altamente eficazes na prevenção dos desfechos mais graves, hospitalização e morte. Então você fala, então vou continuar vacinando e vou ficar me infectando? Por enquanto, infelizmente, é assim, as vacinas hoje têm uma baixa taxa de prevenção para infecção leve, mas continuam muito eficazes para a prevenção de formas graves da doença. E por isso que as vacinas precisam ser atualizadas, porque prevenir forma leve também é importante. A Isabela lembrou bem, forma leve leva a Covid longa, forma leve leva a falta ao trabalho, forma leve leva a serviço de saúde sobrecarga, leva a transmissão da doença para aquele que vai desenvolver forma grave. Então, precisamos de vacinas também boas para as formas leves da doença, porque assim a gente vai ter um controle em saúde pública muito melhor. Bom, e a Covid, eu acho que ela redefiniu o verbete leve, né? Porque às vezes é leve para algumas pessoas, mas o meu leve foi um leve bem pesado, né? Mas enfim, foi um leve que eu fiquei em casa, né? Fiquei afastada do trabalho, mas fiquei em casa e relativamente bem. Doutora Isabela, claro que a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com ciência, né? Mas o que a senhora tem visto nas pesquisas que tem saído em comparação com o conhecimento que a gente tem e que a SBIM produz? A senhora acha que em algum momento a gente vai conseguir conviver com esse vírus sem o registro de mortes diárias? Bom, Rita, de novo você está me pedindo uma bola de cristal, né? Mas, assim, a gente entende que a médio e longo prazo, mas não me pergunte qual é esse prazo, que foi o que tanto eu quanto o Renato dissemos aqui. A gente ainda tem muita coisa para aprender sobre esse vírus. Mas a história, né, de outras infecções, da própria influenza, e, claro, hoje, com a ciência muito mais avançada de quando a gente começou a ter pandemias de influenza lá atrás, a gente começa a entender um pouco mais esse vírus e a tendência é que a gente consiga, assim como faz para a influenza, prever o que pode acontecer, né, no decorrer do tempo. Mas também tem uma coisa que não ajuda. Eu acho que o Renato falou aqui, quer dizer, a gente tem uma cobertura vacinal nos países, né, da Europa, nas Américas, bastante alta. Mas quando a gente olha os países da África, essa cobertura é muito baixa. E aí, Rita, a gente também sempre falou que quanto mais o vírus circula, porque o que significa vírus circulando? Vírus infectando as pessoas. Pessoas que podem não apresentar nenhum sintoma, pessoas que podem ter um quadro leve mesmo, um quadro mais ou menos leve, como você disse que teve, né? Nem tão leve assim, até um quadro grave. Mas cada vez que o vírus infecta uma pessoa, ele invade a célula e ele se multiplica. Essa replicação, ela é aleatória, né? O vírus não fica ali pensando, não, eu vou mudar aqui, mas ele é uma seleção natural. Então, aquele vírus que tiver, aquela mutação, que tiver a maior capacidade de infectar, porque é isso que o vírus quer, infectar para se replicar, e matar menos, essa é a tendência da evolução natural. Mas, enquanto a gente tem um continente como a África, e não é só na África, mas, enfim, em alguns países da Ásia também, a gente tem baixa cobertura, isso significa maior circulação do vírus e maior chance de novas variantes vingarem, e aí circula muito rápido no planeta todo, isso a gente já viu todas as vezes, né? Isso aí é a questão de acesso, né? Que é uma outra discussão muito importante que a gente aprendeu aí, né, nessa emergência global e tem que levar ali para a próxima,
que vier, né? Enquanto você não tiver acesso para todo mundo, a gente fica, né, vendo o vírus mutando enfim, e tendo que vacinar. Bom, a gente já está indo para o final. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês, começando pelo Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Dr. Renato, sua mensagem final. Prazer sempre, Rita. Obrigado pelo convite aí do Estadão de estar com vocês, com a Isabela. Eu acho que talvez a lição maior, né, entre as grandes lições aprendidas que a Covid tem nos ensinado nesses 2 anos e meio de pandemia, foi o benefício que as vacinas trouxeram, né? A gente pode dividir a Covid-19 no período pré-vacinal e no período pós-vacinal. Nós enfrentamos a maior onda de infecção, que foi a variante Ômicron circulando no começo do ano, entrando na Europa no final de dezembro, nos atingindo em cheio aqui em janeiro, e tivemos aí um registro recorde de número de casos, porém, uma população que foi altamente vacinada como país, no nosso país, a mortalidade, o número de óbitos que nós tivemos de formas graves foi muito menor do que tivemos, por exemplo, na onda da Gama, né, um ano anterior, onde praticamente a população não havia sido vacinada. Então, entre as diversas ferramentas hoje que nós aprendemos com a Covid-19, que usar máscara funciona, que os antivirais novos, não aqueles velhos, mas que hoje esses antivirais que nós estamos licenciando no país são eficazes e precisam ser aprovados para aqueles que são maus respondedores às vacinas, os idosos, imunocomprometidos. Aprendemos que as vacinas são hoje a saída mais segura para o enfrentamento dessa Covid, e para todas as idades, né? As crianças não podem ficar de fora desse programa de vacinação. Nós já tivemos a oportunidade de oferecer a vacina para todos, e não é justo com as crianças deixá-las desprotegidas. As crianças também, já foram mais de 3.300 mortes de crianças no país desde o começo da pandemia. Nenhuma doença infecciosa mata mais, prevenível por vacina, mata mais do que a Covid-19. Nenhuma doença deixa tantas sequelas na pediatria como a Covid-19 na Covid longa. Então, não há por que nós deixarmos nossas crianças hoje desprotegidas. Então, a vacinação, só para concluir o meu raciocínio, tem sido a nossa ferramenta principal no enfrentamento da Covid-19, associadas a todas essas. Vacina disponível, vacina comprada, gratuita, na rede pública para todos, é tudo que a gente queria, e hoje nós dispomos dessa ferramenta. O que nós precisamos é nos comunicar melhor com a população e explicar a importância, a eficácia e a segurança, especialmente dessas vacinas. Obrigada, doutor Renato. Agora eu queria ouvir as considerações finais da doutora Isabela Balalai. Então, Rita, primeiro, obrigada por esse espaço aqui no Estadão. É muito importante a gente estar falando de tudo isso. Muito bom estar com o Renato sempre, né? Os parceiros antigos. E eu vou começar pelo final do que o Renato falou, né? A gente não pode deixar as crianças fora disso. Infelizmente, as famílias sofreram e ainda sofrem ataques, né, de grupos anti-vacina, destruindo a percepção de risco, né, dando a entender que criança não tem caso grave, o Renato falou o número de mortes, e também a vacina como segura para elas. E tem uma frase que se repete em várias situações, né, e hoje a gente aí com risco de voltar a pólio, a gente diz que as vacinas são vítimas do seu sucesso. Então, isso é válido para a Covid-19. Graças à vacinação, hoje vivemos um cenário muitíssimo melhor. Não gosto de lembrar do que a gente viveu em 2020 e 2021. A gente viu muita gente morrer, não vimos poucas pessoas morrendo. Então, é importante que as pessoas entendam que a Covid ainda mata brasileiros, na grande maioria, aqueles que não estão vacinados, que a vacinação, como forma de proteção, ela precisa que essa pessoa receba, independente da idade, a partir dos 12 anos, ainda não temos a terceira dose para criança, todos maiores de 12 anos precisam receber 3 doses. Isso diminui, sim, a chance de circulação do vírus, mas não é 100%, mas dá uma redução gigantesca em termos de gravidade.
E lembrando que a gente falou aqui que no futuro talvez seja uma vacinação na saúde pública para grupos específicos, isso ainda não é. Todos temos que ter 3 doses. Mas já temos uma atenção especial para esses grupos de maior risco, que é quando a gente tem a 4ª dose e a 5ª dose, que não são doses para a população toda, mas para aqueles que têm algum risco maior, seja por doença de base, né, por ter alguma doença crônica, seja pela faixa etária. Então, o meu recado aqui para todo mundo é que, procure se atualizar, entendendo que 3 doses são fundamentais, e não deixe de os cuidados, principalmente com as pessoas que são de alto risco, que não estão livres ainda de morrer da Covid-19. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Renato Kifuri, pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a doutora Isabela Balalai, que é pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Essa live foi uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da AstraZeneca. Muito obrigada. Até a próxima.